Nós dependemos de Ti. Nós dependemos do Senhor, Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem a Sua direção e nós queremos entregar a direção de tudo aquilo que nós vamos fazer e construir nessa noite nas Tuas mãos. Previamente nós preparamos algo, mas se o Senhor quiser fazer diferente, fique à vontade. A Tua palavra é suficiente, ela é viva, ela é eficaz. Enquanto nós anunciamos a Sua palavra, queremos Te dar liberdade para o Senhor curar, para o Senhor libertar, para o Senhor restaurar. Enquanto nós ministramos a Tua poderosa palavra, transforma o nosso coração, renova a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Como o pastor Vitor orou, que todo impedimento agora cesse, toda distração e tudo aquilo que vem para roubar a semente do nosso coração, caia por terra diante do poderoso nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, sempre será eternamente imutável. O Senhor não mudou e os feitos que o Senhor realizou no passado, o Senhor continua realizando nos dias de hoje. Nós cremos que o Senhor ainda restaura, que o Senhor ainda cura enfermos, que o Senhor ainda liberta os cativos. E enquanto nós estamos aqui anunciando o Teu Evangelho, fique à vontade para fazer isso, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, você diz? Amém. Senti muita firmeza nesse amém. Foi muito bom. Glória a Deus, queridos. Bom, Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 7. É um texto muito conhecido dos irmãos. O que eu tenho para compartilhar com vocês hoje não é nada novo. A palavra de Deus tem um poder de se renovar na nossa vida. E às vezes nós acabamos nos esquecendo de verdades que precisamos lembrar diariamente. Eu acho que o inimigo todos os dias tenta roubar a gente desse lugar, da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. E há um esforço do nosso lado em manter a consciência o tempo todo de que nós agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar o nosso ser caído de que nós nascemos de novo no Espírito e a vida que agora vivo no corpo, a vivo pela fé que tenho no Filho de Deus. Nós precisamos nos lembrar, diga assim comigo, lembrar. Eu acredito que um dos momentos que nós temos, que são os momentos mais marcantes de todo o Novo Testamento, é o momento em que Jesus senta com seus discípulos na última ceia, antes da sua entrega sacrificial. Quando ele institui a ceia do Senhor, ele diz que faz aquilo como um memorial. Repete comigo, memorial. Mais uma vez, memorial. O que é um memorial? Memorial é algo que quando você olha, você vai lembrar de algo. Aquilo vai te trazer a lembrança de algo. E a lembrança que Cristo quer que a gente tenha diariamente é lembrar de que Ele um dia entregou a sua vida para morrer por nós. Ele nos perdoou e nos lavou dos nossos pecados. E hoje nós somos filhos de Deus. Essa é a mensagem da ceia. Todas as vezes que vocês sentarem à mesa e partirem um pão, eu quero que vocês lembrem daquilo que eu fiz por vocês. Irmãos, nós vivemos em um mundo muito difícil. É difícil para nós hoje. Foi difícil para os nossos pais, para os nossos avós. Sim ou não? E constantemente nós somos engolidos pela cultura. A maioria de nós acredita na palavra de Deus como sendo a palavra do Senhor propriamente dita. Mas a realidade é que conforme a gente vai vivendo os nossos dias, a gente entra num modo natural. E a gente se esquece de muitas coisas. E é importante o culto, a palavra do domingo, porque ela te posiciona e te faz lembrar de algumas coisas que você não deveria esquecer. Então, como eu disse, eu não vim falar de nada novo aqui, mas eu vim lembrar você de verdades que você precisa lembrar, que você não pode se esquecer jamais. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão
e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha aqui para mim, por favor. Eu quero que você repita algumas coisas comigo, enquanto eu vou ministrando, para você guardá-las no seu coração, amém? Quem aqui não gosta de repetir o que o pregador fica falando? Levanta a mão. Você está com vergonha? O pessoal da minha igreja já levantou a mão que eles são mais sinceros, né? Você está com medo de me magoar? Mas ainda assim eu gostaria que você repetisse. Estou resolvido em relação a isso e gostaria que você repetisse. É importante até para você prender a sua atenção naquilo que nós estamos construindo. Nossa mente está tão acelerada ultimamente por conta do celular, por conta da quantidade de informações que a gente acumula durante o dia, e que é muito fácil a gente perder a atenção. Então, quando você repete o que eu estou ministrando, é uma forma de você fixar isso no seu coração, amém? Então eu quero que você diga assim comigo: Deus me criou para um relacionamento. Amém? Deus precisava do ser humano para se sentir completo? Sim ou não? Deus criou o homem e a mulher porque ele precisava de alguma coisa? E eu acho que essa é a boa notícia. Porque Deus não nos criou a partir de uma carência sua. Ele decidiu criar o ser humano porque, mesmo sendo satisfeito em si, ele desejou ter relação com a gente. Isso é muito bom, sim ou não? Deus criou filhos, e o propósito de Deus ter criado filhos é porque ele tinha interesse de que, na medida em que esses filhos fossem se relacionando com Deus, eles iam sendo transformados à imagem do próprio Deus. O ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Diga imagem e semelhança. Diga assim: a semelhança é fruto da relação. É só você olhar para os seus filhos. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Você percebe que os seus filhos, e isso pode ser tanto bom quanto ruim, eles se parecem com você. É você que vai determinar o grau da qualidade em que os seus filhos estão se tornando. Por quê? Porque eles contemplam você todos os dias. E nós somos fruto daquilo que nós contemplamos, sim ou não? Nós somos resultado daquilo que nós vemos e contemplamos todos os dias. Então os nossos hábitos, os nossos comportamentos, o que nós somos. É engraçado porque tem filhos que falam como os pais, tem tom de voz parecido com os pais, sim ou não? Esses dias a gente estava na igreja, aconteceu uma situação embaraçosa. Quarta-feira de oração, e a gente estava lá orando, e a gente sempre passa o microfone de um para o outro para orar, e a filha de uma irmã foi orar. E eu não tinha visto que ela era. Eu estava de olho fechado orando, e quando ela começou a orar, ela começou a orar em um tom de voz mais alto. Quando eu abri o olho e eu vi que não era a irmã que eu estava pensando, era a filha dela, eu fiquei chocado, porque a voz era extremamente parecida. Porque nós somos parecidos, nós somos aquilo que contemplamos, somos o resultado daquilo que vemos. E se aquilo que vemos, como diz a Bíblia, é ruim, então todo o nosso corpo será ruim. Mas se aquilo que nós vemos é luz, todo o nosso corpo será luz. Deus criou o homem, colocou ele no jardim, e toda a viração do dia Deus descia para ter relacionamento com o homem, porque essa relação ia fazer com que o homem e a mulher se tornassem parecidos com quem? Com Deus. Agora, qual é a proposta do diabo? A proposta do diabo é semelhança sem relação. O que o diabo oferece para o homem e para a mulher é emancipação. Você pode ser como Deus sem depender de Deus. Olha isso aqui. Porque quando ela diz que Deus está escondendo o melhor do jardim, porque Ele sabe que quando você pegar dessa árvore e desse fruto e você comer, você vai ser como Deus. Deus tem medo de vocês se tornarem como Ele. É por isso que Ele não está deixando vocês acessarem essa árvore. Olha só, a astúcia. Então, comam, porque o que vocês vão ter é o resultado que vocês sempre quis, mas sem a dependência da relação. É uma vida apartada de Deus, é um grito de rebelião. Eu quero ser como Deus, mas não quero depender dele para isso. É isso que a serpente está oferecendo. Você consegue compreender isso aqui? E
é a partir desse momento que há uma ruptura na relação do homem com Deus, e nós somos fruto disso. Tudo que acontece a partir disso aqui é resultado de como nós vivemos hoje. Diga assim: o homem gritou independência no jardim. Ele estava na frente do rio Eufrates, e a gente sabe que na frente do rio Ipiranga, alguém gritou independência, ou Adão gritou independência e morte. Porque a Bíblia diz que se eles comessem do fruto, eles experimentariam o quê? Mas ele não está falando de uma morte física apenas, mas de uma morte espiritual. Diga assim, um desligamento. É por isso que antes o homem olhava para si a partir de Deus, e por isso que ele era puro. Mas depois do pecado passou a olhar para Deus a partir de si, e por isso que ele olha para ele, se vê nu e fica com vergonha. Qual que é a reação do homem quando o pecado entra no mundo? Diga assim: esconder-se. Aquilo que era prazeroso se transformou em uma ocasião de medo. Porque quando eles escutam os passos do Senhor no jardim, aquilo que antes era o anseio do coração deles, aquilo que antes era um desejo, Deus está vindo aí, ouvimos os passos do Senhor, vamos correr ao seu encontro, deleite, diga assim comigo, prazer, se transforma em medo por causa do pecado. Pecou, aquilo que era prazer, a relação com Deus, estar na presença de Deus, estar com o Senhor, desfrutar da relação com o Senhor, passou a ser tido como medo, porque o pecado gerou essa separação. Então o movimento do homem e da mulher é fazer o quê? Se esconder. E não é isso que eu e você fazemos todas as vezes em que pecamos? Sim ou não? E o problema é que quando pecamos e pecamos e pecamos e pecamos deliberadamente todos os dias, é quase como a gente experimenta um processo de cauterização. A gente vai se afastando de Deus, do único que pode nos perdoar, do único que pode nos limpar. A gente vai se afastando do autor da vida, a gente vai se afastando daquele que é puro, daquele que é santo, porque o pecado que causa separação entre nós e Deus é uma ruptura da relação. Então quanto mais pecado, mais longe de Deus. Vocês estão comigo até aqui? Agora, pensa comigo uma coisa. Se Deus colocou o homem e a mulher no jardim e os criou à sua imagem e à sua semelhança, Deus deu a eles alguns mandamentos, sim ou não? Um deles é, Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, ou seja, tenham filhos. Diga assim, filho é bênção. Foi Deus que pediu para a gente ter filho, amém? Isso não deveria ser um problema para nós. Não deveria ser um problema para a maioria de nós na igreja, e é hoje, por conta da narrativa daquilo que está sendo construído. Deus abençoou, não o homem sozinho. Deus olhou para o homem sozinho e disse, você não me representa. Porque Deus sempre viveu em unidade, sim ou não? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é... Um homem sozinho não poderia representar a trindade relacional. Então quando Deus coloca a mulher e diz para ele, agora vocês vão se multiplicar, agora sim, Deus não abençoou um indivíduo, Deus abençoou o núcleo familiar. Você está comigo aqui? Amém? Então a família recebe a primeira bênção no jardim. E qual era a bênção? Se multipliquem, porque se vocês se multiplicarem, vocês vão encher a terra de filhos parecidos comigo. Esse era o desejo de Deus, diga assim, ter muitos filhos parecidos com ele. Amém? Deus é pai, irmão, sim ou não? Ele faz o homem a sua imagem e a semelhança, a mulher a sua imagem e a semelhança, e agora Deus está pedindo para eles, encham a terra de filhos parecidos comigo. Esse era o propósito. Qual o problema? É que quando o pecado entrou no mundo, ao invés do próximo ser humano que nasceria da união de Adão e Eva ser parecido com Deus, ele nasceu parecido com quem? Com o próprio Adão. A imagem e a semelhança do homem pecador. Então, se antes os seres humanos que povoariam a terra seriam a imagem e a semelhança de Deus, santos como Deus é, depois do pecado, todo mundo que nasceu da união de Adão e Eva nasceu também no pecado. E eu quero ler um texto que está em Salmos 51, 5, que reforça exatamente isso que eu estou dizendo. Se você quiser, anote, para você chegar na sua casa e para você ler a palavra do Senhor, até para você confrontar se aquilo que eu estou falando é de fato o que está escrito, amém? Salmo 51, 5, vai ficar aqui no telão? Então faz assim, para a gente ganhar aquele tempão, que eu sei que tem irmãos que acham muito rápido, mas, né? Amém?
A gente vai acompanhar todo mundo aqui, tá bom? Eu vou virar e vou ler lá junto com você. Olha o que diz o salmista: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu. Diga assim: eu sou ruim. Eu queria te dar uma primeira palavra de bênção essa noite. Amém? Você vai levantar a mão para receber? Eu queria tranquilizar você de uma coisa. Nunca é bom quando falam mal da gente, sim ou não? Quem fica feliz quando alguém fala mal de você? Levanta a mão. Ninguém. Só que eu queria te tranquilizar. Fique em paz quando falarem mal de você, porque você é pior do que estão falando. Diga assim comigo: eu sou pior do que eu penso. O problema é você. Nós somos concebidos no pecado. Essa natureza que eu vou chamar de natureza adâmica, amém? Toda vez que eu falar natureza adâmica, é a nossa natureza carnal, amém? Então repita comigo: adâmica. É a nossa natureza carnal. Nós somos concebidos no... A prova disso, minha filha está lá atrás, 1 ano e 3 meses, berrando, né? 1 ano e 3 meses, uma princesa. Se você olhar para ela, você vai ver que ela é a cara da mãe, por isso que ela é linda. Uma lady. Irmãos, 1 ano e 3 meses, mas pensa num ser humano pecador, é essa menina. Eu fico impressionado, Vitor, como um bebê tão cedo começa a mostrar sua verdadeira face. Eles são ruins. Não tem consciência ainda do quão ruins são, mas são ruins. Você não precisa se esforçar para ensinar uma criança a fazer o que é errado. Ela já nasce sabendo, irmãos. Sim ou não? Eu acho que a primeira decepção que a gente tem quando a gente vira pai é a seguinte: de descobrir que o nosso filho é pecador. Porque a gente tem uma imagem tão pura e santa das crianças, que quando ela começa a errar e mentir, você fala: sangue de Jesus. Quem ensinou esse menino a fazer isso? Você até chega e se justifica para as pessoas, falam: não foi eu que ensinei esse comportamento, não aprendeu isso comigo não. E eu concordo que não. É a própria natureza dele saltando para fora. Ele é pecador. A criança ainda não tem consciência disso, mas são pecadores. Então repete comigo: eu sou pior do que eu penso. A gente vai começar com uma notícia ruim, amém? E vai dar vontade de correr no meio da mensagem. Mas eu garanto para você que da metade para o final vai ficar muito bom. E nós vamos terminar quebrantados pelo Senhor, amém? Se você quiser ficar até o final, amém? Se você não quiser, não tem problema. Quem aqui aguenta ofensa? Levanta a mão. Quem ama ouvir a verdade? Levanta a mão. É mentira. A gente não gosta. A gente melhora, mas é doído, né? Diga assim: a verdade dói, mas liberta. Romanos 3:9, põe para nós aqui. Não dá para ver a cara do sonoplasta? Ô varão. Foi o seu pastor que falou, tá? Romanos 3:9. Se ofendeu ele, que se conclui. A gente vai ler até o versículo 18, depois a gente vai ler o 23. É um pouco grande, amém? Fica comigo aqui. Segura firme na cadeira que vai dar tudo certo. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Vamos fazer uma pausa aqui. O que é importante você entender é que quando Paulo está mencionando judeu, ele está se referindo aos seus irmãos, ao povo judeu, ao povo escolhido por Deus, amém? E quando ele se refere aos gregos, ele está se referindo aos gentios, aqueles que receberam a mensagem do evangelho e foram enxertados na videira, amém? Então diga assim comigo: eu sou gentil, não porque eu sou educado, que isso não era um elogio, amém? Gentil porque nós não somos judeus. Então a carta de Romanos foi escrita por um povo misto, uma igreja composta por judeus e gentios. Então diga assim: judeu e gentil. Como está escrito: não há justo nenhum. Está comigo?
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um nem sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheias de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos teus olhos. Coloca o 23, por favor. Pois todos pecaram e carecem. Diga assim, eu li sobre mim mesmo agora. Porque a palavra do Senhor é um espelho que reflete quem nós somos. Eu sei que a gente sempre tem aquela famosa pergunta, e é uma pergunta que passa na mente de todo mundo e deve ter passado na sua cabeça várias e várias vezes. Mas fulano de tal é tão bom, ele vai mesmo para o inferno? Quem já pensou nisso? Levanta a mão, eu estou sozinho? Só eu mesmo, né? Pensei essas coisas. Vocês são tudo santos. Mas faz tudo certo. Olha como ele tem um coração tão generoso. Só falta Jesus. Já ouviram isso? Fulano de tal é tão bom. As irmãs, os irmãozinhos jovens que falam isso. Nossa, conheci um homem lindo. Ele é tão bom, ele me trata tão bem. Só falta Jesus, pastor. Se falta Jesus, falta tudo. Porque nós não somos bons. Existe uma graça comum. O que é a graça comum? Disponível a todo ser humano que Deus criou, amém? Ela é diferente da graça que salva. Ela é uma graça comum. Deus comunicou atributos de quem Ele é com todo ser humano. Então mesmo um homem sendo mau na sua essência em pecado, pode fazer coisas boas. Mas isso não o qualifica como sendo bom. Isso não garante que ele é salvo. Porque o que nos salva é o fato de estarmos em Cristo. Olha aqui para mim. O pecado é tão danoso e tão sério que quando Cristo olha do céu para a terra, Ele separa os seres humanos em duas categorias apenas. Não é entre branco e preto, entre pobre e rico, entre o gordo e o magro, não. É entre aqueles que nasceram de novo e os que estão mortos em seus delitos e transgressões. Então mesmo que a pessoa tenha boas qualidades, mas ela não nasceu de novo, ou seja, ela não confessou Cristo, o caminho dela é o inferno. Você está comigo aqui? Então quando você olhar para alguém e aquela pessoa for boa, lembre-se, isso não quer dizer nada. E outra coisa, é bom comparado ao quê? Faz sentido? Porque quando eu coloco a lupa da palavra de Deus, a Bíblia diz que ninguém é bom. Agora, olha aqui para mim, em uma coisa que é absurda, mas presta atenção. Quando aquele jovem rico chega para Jesus e chama ele de bom mestre, o que ele fala? Quem lembra? Bom é só? Nem o Filho de Deus, que não pecou à semelhança do primeiro Adão, ousou enquanto estava em carne dizer que ele era, ou seja, bom somente Deus. Então esse é o parâmetro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não há um bom sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, porque todos se desviaram e se tornaram inúteis. Diga assim comigo, eu sou inútil. Só palavra de bênção, né, irmão? Bom demais. Esse é quem nós somos sem Cristo. Esse é o relato de todo ser humano sem Jesus. O que a palavra de Deus está descrevendo é quem nós somos sem o Espírito Santo habitando em nós. E receba a sua mão agora. Tudo o que nós merecíamos era o quinto dos infernos. Sim ou não? Não foi Deus que virou as costas para nós, foi nós que viramos as costas. O pecado de Adão que habita em nós é esse grito de independência. Eu não preciso de um Deus para governar minha vida. Eu posso me virar bem sozinho. Sim ou não? Eu não quero um Deus que diga para mim o que eu tenho que fazer. Eu quero conduzir a minha própria vida. Eu sou senhor das minhas vontades. Eu decido o que é bom ou não para mim. E não é isso que
que aconteceu no jardim, sim ou não? O que era a árvore do bem e do mal? Uma capacidade do homem comer, e agora ele vai escolher, não mais Deus, mas ele vai escolher o que é bom e o que é mal. E nós não estamos o tempo todo vivendo assim? Sim ou não? Eu não quero um Deus que diga o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu quero e ponto final. Grito de independência, rebelião. A gente parece que está na fase da adolescência. Quem aqui teve filho que já passou por essa fase sabe o quanto esse grito de independência é latente no coração da juventude. É um grito de dizer assim: eu não preciso mais de você, papai. Eu sei escolher o que é bom para mim, eu sei fazer o que é bom para mim. E nós estamos dizendo isso para Deus o tempo todo, no nosso estilo de vida, quando negligenciamos coisas simples que Deus nos pede para fazer. Você está comigo até aqui? Então eu sou mau, e tudo que eu merecia é o quinto dos infernos, amém? Não parou por aí não, tem mais notícia ruim para você. Você está comigo aqui? Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Pausa. A ira de quem? Existe um Deus irado? Contra o quê? Contra o? Agora, olha aqui para mim, por favor. O fato de você não ter ido para o inferno hoje é porque a mão graciosa de Deus tem segurado você. Porque a qualquer momento você poderia ser lançado lá e ele não seria injusto ao fazer isso. Porque não somos bons. Ainda que façamos algumas coisas certas, você se conhece, irmão. Você sabe o que passa na tua mente, você sabe a inveja que nasce no teu coração, você sabe o que você falou do irmão sim, enquanto ele não estava lá. Você se conhece e sabe que se não fosse a misericórdia de Deus, você estaria agora queimando no inferno. Então, entenda que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus que tem ira contra o pecado. Sim ou não? E é bom que ele tenha ira contra o pecado, porque o pecado fez tudo para separar o homem do próprio Senhor. Amém? Então, a ira de Deus se revela do... A gente vai ler um texto de qual é a consequência de um Deus irado, amém? Você está preparado? Amém? Parece que não, irmão. Vamos lá. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são quê? Indesculpáveis. Porque conhecem a Deus, mas suprimem a verdade de Deus e escolhem viver como se Deus não... Você está comigo aqui? Deus está olhando para eles e dizendo: vocês são indesculpáveis. Não tem um ser humano aqui hoje que se salve. Somos indesculpáveis. O que é suprimir a verdade? De Gabá fala: eu conheço, mas vivo como se ela não existisse. E deixa eu ampliar um pouco isso. Você já conversou com alguém e falou sobre a palavra de Deus, e ela olhou para você e falou assim: mas essa é a sua verdade, não é a minha? Já falou com alguém assim? Mas isso é o que você acha, não é o que eu acho. A gente pegou a verdade que é única, absoluta, concreta, que é a palavra de Deus imutável, inerrante, infalível. Isso aqui para nós é verdade, como uma rocha, não muda, é inalterável, sim ou não? Mas as pessoas que não acreditam nisso aqui, elas estão subvertendo a lógica. Então aquilo que antes era errado virou certo, porque cada um agora tem a sua própria verdade e toma para si o que quer fazer a partir do que entende. Sim ou não? Paulo alertou esses dias quando ele disse para Timóteo: Timóteo, vão surgir um tempo em que as pessoas não vão suportar ouvir a sã doutrina, com comichão nos ouvidos vão fazer para si mestres que falam que eles querem ouvir. E nós não estamos vendo isso dentro do ambiente de igreja, sim ou não?
A verdade de Deus é uma só, ela é dolorida, mas ela é a verdade, ela não pode ser subvertida para agradar as pessoas. Eu não posso tornar a palavra de Deus mais atraente para ter um culto de domingo mais cheio. Eu não posso mudar a verdade, que é única e concreta, para atrair as pessoas, a fim de suavizar o coraçãozinho delas, para elas não se ofenderem com a mensagem do Evangelho. Ei, olha aqui, a mensagem do Evangelho é ofensa. Começa com ofensa. É por isso que Paulo diz, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Escândalo para os judeus porque um povo religioso não podia adorar um Deus que foi crucificado. Escândalo e loucura para os gentios porque um povo intelectual não podia acreditar num Deus que salva por meio da loucura da pregação do Evangelho. Olha aqui para mim, a mensagem de Deus é inalterada. Ela começa como ofensa. Paulo diz, enquanto eu estive com vocês, eu preguei sobre Cristo, e não qualquer Cristo, mas um Cristo crucificado. A ofensa da mensagem é a cruz. Deus morreu numa cruz, pendurado no madeiro por causa do meu pecado, do seu pecado. É ofensa sim. Começa com uma ofensa. Não posso suavizar a mensagem para tornar mais adepta, para diluir na açúcar, na água com açúcar, para tornar mais palatável. Ela vai descer quadrada assim. Nós precisamos ouvir que somos miseráveis, pecadores, cegos e nus. Precisamos ouvir isso. A verdade é uma só. A palavra de Deus não é diplomacia. Nós não estamos atrás de um acordo. A palavra de Deus é um ultimato. Ele disse, está escrito e vai acontecer. O livro de Apocalipse diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que eu disse hoje vai acontecer e ninguém pode mudar. É o que ele diz. Vai passar céus e terra, mas a minha palavra vai permanecer. A palavra de Deus é a verdade absoluta. E se no mundo cada um tem a sua verdade, nós não vamos nos corromper. A nossa verdade é única, é Cristo. Nós precisamos entender isso. Senão nós vamos simplesmente sucumbir ao Deus desse século. Eu disse para vocês que filho é bênção. Irmãos, eu comecei a pregar em algumas igrejas, e quando eu falava que eu estava indo para o segundo filho, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um alienígena. Você está doido? Filho, mais um, ai, que prova, hein? Nós somos crentes ou não somos, irmãos? Filho ainda é o projeto do Senhor para nós, sim ou não? Filho não é trabalho, filho é o trabalho importante que Deus deu a nós. A sua carreira, deixa eu te dar uma notícia, não vai entrar no céu, mas os seus filhos são eternamente a herança do Senhor. Estão contando mentiras para nós e nós estamos acreditando. Estão subvertendo a lógica da palavra de Deus e nós estamos, é o que Deus está dizendo, tais homens são indesculpáveis, porque conhece a verdade e vive como se ela não. Se essa pessoa for você essa noite, há uma graça disponível de Deus para nos arrependermos. Vamos continuar lendo o texto porque ele fica pior, amém? Está vivo aí? Tá não? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eu conheço Deus, mas decido não dar glória a Deus, e o resultado disso é o meu pensamento e o meu coração obscuro. Eu estou entregue a mim mesmo, eu estou perdido. Eu estou nas trevas, eu não consigo apalpar a verdade, porque eu decidi me tornar nulo em meu raciocínio, porque não decidi glorificar a Deus como de fato deveria glorificar. Amém? Próximo versículo. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pausa. Sabe qual é o castigo de Deus, Vitor? Sabe qual é a ira de Deus que Paulo está dizendo aqui, pastorzão? A ira de Deus contra o homem que decide pecar não é derramar um raio na cabeça dele e o matar, porque isso sim, de fato, seria muito, né? Eu pequei, então agora eu só vou caminhar 2 passos, um raio vai cair como consequência do meu pecado. Isso seria mais fácil para Deus. Matar todo ser humano que erra, sim ou não? Não seria mais prático? Pecou, morreu, sim ou não? Mas Deus faz coisa pior. Pecou, decidiu viver como se eu não existisse,
Sabe o que eu vou fazer com você? Entregar você a você mesmo. Você está por conta. O resultado da ira de Deus contra o ser humano que decide viver como se Deus não existisse é entregar o ser humano a Ele. E olha aqui para mim, irmãos, o seu coração está quebrado por causa da queda. Você não sabe querer, você não sabe desejar, você não consegue viver. Deus, quando olha para você e vê que você não deseja, sabe o que Ele faz? Entrega você para você mesmo e te diz uma frase: seja feito a minha vontade, o que eu quero. Pronto, você não precisa de mais nada para se destruir, você vai se autodestruir sozinho. Você entendeu isso aqui? Diga assim: o castigo de Deus é entregar a mim mesmo, porque eu sou o pior carrasco que poderia existir. Sim ou não? Ainda existem alguns países em que existe a estrutura monarca, em que um rei comanda sobre todos, e o que ele diz é lei. Você toparia viver em país assim? Sim ou não? Seja sincero comigo. O que um homem pecador disser, você vai ter que fazer. Você vai ter que obedecer, por mais esdrúxulo que seja isso. Porque desobedecer o rei é ir contra a sua própria vida. Está comigo até aqui? Você toparia viver num lugar desse? Sim ou não? Por quê? Por que você obedeceria a um homem pecador? Por que você submeteria às leis de um homem que não conhece a Deus? Por quê? Posso te dizer, você vive nessa monarquia hoje. Você se submete a você. Como é que você poderia confiar em você mesmo? Você é o pior pecador que você conhece. Você é rei de si mesmo, rei do seu ventre, das suas vontades. Faz o que quer, vai para onde quer, vive como se Deus não existisse. Esse é o castigo de Deus. Faça o que você quer. Essa é a punição. O ser humano sem Deus vai se autodestruindo. É o que o texto vai continuar dizendo. Próximo versículo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Olha só, meu corpo, minhas regras. Isso não é forte, Vitor? Você consegue compreender a dimensão do que a gente está falando aqui? Qual foi o primeiro estalo no jardim quando eles pecaram? Quem lembra? Viu que estavam nus. Há um descontrole agora no meu corpo, porque esse corpo tem uma força centrífuga que me puxa para o mal. É o que Paulo diz: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero este acabo. Então o meu corpo agora me puxa à vontade contrária de Deus. E quando eu não estou em Deus, entenda, estou entregue a mim mesmo. E o que nasce disso é fruto de muita distorção. Você está comigo aqui? É as mulheres olhando para o seu corpo, para a sua genitália e dizendo: não, eu não quero usar isso aqui como o Criador diz para usar. Eu decido o que eu faço no meu corpo. Não só as mulheres, mas o próximo versículo, pode passar, diz que semelhantemente os homens deixou o contato natural. Essa palavra natural vem de origem. É aquilo que Deus fez para ser, agora está invertido, amém? Aquilo que Deus criou para ser, eu não quero, porque eu quero fazer o que eu desejo e ponto final. Deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu. Recebe aonde? Diga assim: no corpo, em si mesmo a punição do seu. É muito mais do que esse raciocínio do tipo assim: pequei contra Deus essa semana, estou indo trabalhar, o carro quebra. Aí você lembra na hora: foi o meu pecado. Quem nunca, né? Eu acho que Deus não respondeu a minha oração porque eu estava indo bem certinho. Sabe o que aconteceu? Eu falhei. E aí eu perdi a bênção por conta disso. É aquela ideia do raciocínio de que eu controlo a minha vida, então o que eu estou fazendo me garante o resultado que eu espero de Deus. Então se eu cumpro as regras, eu tenho que cumprir a parte dele. Então se eu obedeço, ele tem que fazer o que eu quero. É esse raciocínio empregado aqui. Ai, eu errei essa semana, então significa dizer que em algum momento você seria digno de receber a bênção? Por causa do fruto do seu comportamento?
Você acha mesmo que você merece alguma coisa de Deus, a não ser a morte? Sim ou não? Sim ou não? É muito pior do que esse raciocínio. A merecida punição do erro acontece no nosso próprio corpo. Deus vai entregando a gente para nós mesmos, e quando a gente percebe, nós estamos longe do Senhor, longe da sua vontade, entregues às nossas paixões. E sabe o que eu entendo? Às vezes a gente está assim, tão perto do Senhor, tão parecidos com Ele, tão mansos na fala, e quando a gente começa a se distanciar, a gente vai se parecendo cada vez mais com Adão. Quem aqui já jejuou? Levanta a mão. Levanta a mão. Já jejuou? É ruim, né? O Luciano Subirá fala assim, que bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Sim ou não? É ruim. Quem fica muito irritado quando está de jejum? Levanta a mão. Fica bravo mesmo. Você fala, ué, esse negócio está dando errado. Era para me ficar mais santo, estou ficando mais pecador. É Deus trazendo para fora a sua natureza, para Ele mostrar para você quem você é quando você não está anestesiando a sua carne. É Deus mostrando para você quem é o Adão que mora em você e que está só dormindo. Experimenta tirar comida por uma semana para você ver se ele não vem para fora. E grita até com a esposa, bate na mesa. Sim ou não? Você pode ser santo demais, mas irmão, toda vez que eu jejuo eu fico muito ruim. Muito ruim. Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque para nos santificar, Ele precisa trazer para fora a nossa natureza pecaminosa. O jejum espelha a maldade do nosso coração. A gente começa a saber quem nós somos de verdade. Sem os nossos válvulazinhas de escape. Sim ou não? Porque hoje quando você está tremelique, estressadinho, crente não fuma e não bebe, mas fala assim, nossa, um pudinzinho, até treme, né? Um chocolate, um chocolatezinho. Você não é diferente de quem está indo para o cigarro não, tá? Tem crente na nossa reunião de comunhão que treme sem a Coca-Cola. Aí a gente dá risada, mas não, o mesmo conceito do cigarro. Mas o cigarro faz mal para a saúde e mata, tá? Coca-Cola hidrata o corpo, limpa as toxinas, né? A Coca-Cola. É o conceito do vício, da anestesia da carne, da fuga de Deus, de não procurar satisfazer Ele mesmo em Deus. Então ele recorre a tudo que ele pode se agarrar, sim ou não? Olha para a sua vida, irmão, a gente não é assim. O tempo todo buscando subterfúgio, buscando as válvulazinhas de escape, porque o dia foi muito cansativo, porque eu estou muito estressado, porque meu trabalho é muito difícil. Orar não pode? E entrar no quarto em secreto e dizer para Deus, Deus, só saio daqui tocado por você. Não vou buscar televisão, entretenimento, o celular, a coquinha, o pudinzinho, o chocolatezinho, o suflezinho, ó. Tem gente que tá babando, hein? Eu tô vendo daqui, limpa a boca aí. Quem nós somos sem Deus? Entregues a nós mesmos, perdidos. Paulo diz, quem me livrará do corpo do pecado? Eu sou puxado para o que é contrário à vontade. Eu não preciso fazer nada, isso já é natural, sim ou não? Eu não disse para vocês da criança, raiva, divide esse brinquedo, menino. E ele, não é meu. Você fala, vai menino, vai tomar banho, já falei 1000 vezes para você. Não quero. Aí você fala, nossa, a criança é terrível, mas você é assim com Deus. Deus fala, vai tomar um banho, seu pecador. Você fala, não quero. Eu quero continuar vivendo na sujeira. Eu quero continuar vivendo no pecado. Eu me acostumei com o cheiro podre que exala de mim quando eu estou longe de Deus. O texto não acabou, fica pior. Próximo versículo. Perdão, a gente não leu esse, né? Volta. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus fez o quê? Os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas. Não é o diabo, é o próprio Deus entregando você para você mesmo. Se vira. Aí agora eu quero que você faça assim. Vai contando no dedo comigo, tá bom? Estão cheios de...
Deixa eu te falar uma coisa. Não dá para ficar culpando o diabo toda vez, irmão. O que o diabo fez no jardim foi só dar uma propostinha. Sabe aquela mensagem que chega indecente? É só isso que ele faz. Quem escolhe é você. E vai ganhar quem você fortalecer mais, a sua carne ou o seu. Pronto. Sabe qual que é a maior dificuldade de nós crentes? É ignorar a batalha que a gente vive todo dia. Irmãos, você é um soldado de Cristo, amém? Você está alistado em uma guerra e ela acontece todo dia. É a carne e o espírito militando contra si, porque um não quer fazer a vontade do outro, ponto. A batalha espiritual é muito mais do que ir para a comunidade expulsar demônio. O demônio é tipo a gente. Nós somos o nosso adversário diário. Nós precisamos vencer a nós mesmos todos os dias. Agora você imagina o quão fraco estamos, porque não temos consciência do verdadeiro campo de batalha que estamos. Você consegue perceber isso aqui? Então o diabo vem e manda uma mentira para você. E você está tão fragilizado que você aceita. Você aceita, e você aceita, você está comendo aquele fruto, todo dia, ele vem com um fruto delicioso, e você olha e diz, é agradável, é bom. Então a Bíblia diz que o pecado começou pelos olhos, e depois de ser concebido no ventre, gerou o que? Diga morte. É isso que está acontecendo na sua vida. É por isso que você não chora mais, não ora mais, não se quebranta mais, porque você olha, deseja, come, ventre, e quando concede, nasce a morte, e morte é toda vez esse afastamento de Deus, esse distanciamento de Deus, a sua alma se enfraquecendo, você se enfraquecendo. Pastor, existe esperança no meio desse caos? Existe, irmãos, mas deixa eu deixar claro para você quem você é. Eu disse que é terrível, mas a gente precisa ouvir isso, senão a gente não muda. Com palavra é bom, Deus é um Deus de bênção, Ele libera milagres, Ele faz isso, a gente vai orar por isso sempre, amém? É um Deus bom, Ele é um Pai bom, sim ou não? Mas a gente está entregando palavras positivas o tempo todo para um crente que vive numa vida deliberada de pecado. Ele vai embora acreditando que Deus vai honrar ele nessa vida torta que ele segue. Se não abrir a Bíblia e mostrar para ele quem ele é, que ele necessita de um arrependimento e transformação, ele vai embora feliz com o próprio pecado. Nós não podemos, Vitor, nunca deixar de dizer as verdades de Deus para a igreja, porque seremos responsáveis pelos nossos irmãos indo a passos largos para o inferno. Irmãos, eu não vim aqui passar a mão na sua cabeça. Se você está cometendo algum tipo de coisa disso aqui, a sentença é morte. O último versículo diz isso aqui, ó, o 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, diga assim, sentença, mais forte, sentença, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim, morte. Qual foi o diagnóstico de saúde mais difícil que você recebeu na sua vida? Quem aqui recebeu um diagnóstico muito difícil? Levanta a mão, por favor. De quê? Câncer. Como é que você recebeu essa notícia, pastor? Perdeu? Ficou triste? Meu Deus, pastor. E a sua esposa, como recebeu essa notícia? Uau. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um diagnóstico desse de câncer é terrível, sim ou não? Às vezes o médico adiciona, olha, não tem muito o que a gente fazer, alguns meses de vida, e a gente fica desesperado. Eu lembro na faculdade, uma amiga nossa chamada Ione recebeu um diagnóstico de câncer. Ela estava com 2 tumores, ainda em condições benignas, mas quando ela chegou na faculdade, ela contou pra gente, a gente chorou, sabe? Agora, o diagnóstico de câncer pode tirar nossa vida temporariamente. Agora a gente está diante da palavra de Deus, e Deus está dizendo para nós que os que praticam tais coisas vão ser mortos eternamente e não vão herdar o reino dos céus. Esse aqui não é o pior diagnóstico do que receber um diagnóstico de câncer, sim ou não? Paulo está dizendo em Gálatas, quando ele termina as obras da carne, os que praticam tais coisas não vão herdar. Esse diagnóstico é pior do que qualquer outro. É Deus dizendo, se você pratica tais coisas, o seu destino é morrer eternamente, não é morrer temporariamente.
Um câncer pode tirar o servo de Deus da terra, mas ele tem o galardão preparado na cidade santa. Eternamente ele vai viver. Agora, quem pratica pecado, eternamente vai viver uma condição no inferno, onde há ranger de dente, onde a ira de Deus não cessa. Sabe o que é o inferno? Eu vou dizer para você o que é. É um lugar onde não tem bondade de Deus, só a ira de Deus. É o lugar onde Deus não está. Esse é o diagnóstico. Então eu quero que você levante a sua mão e olhe para ela. Simbolicamente a sua mão representa a sua sentença. E está escrito aí que você é culpado. E o resultado do seu pecado agora vai te levar para uma morte eterna. Amém? Culpado. Quem pode no nosso meio salvar a si mesmo aqui? Levanta a mão. Quem aqui não se enquadra nessas características? Levanta a mão. Quem aqui é tão bom que não pratica nada disso? Levanta a mão. Sabe o que a gente merece? A morte. Ponto. A notícia que sela o Antigo Testamento é essa: ninguém pôde salvar a si mesmo. A lei encerrou tudo debaixo do pecado e da morte. Só que eu quero aproveitar esses minutinhos finais para dizer para você que a história não acabou aí. Se eu olhar para a nossa vida, quando eu olho para o Michel, de alguns anos atrás, eu olho para aquele homem e eu digo assim: meu Deus do céu, o que eu estava fazendo da minha vida? Quando eu olho para mim hoje, eu digo: Senhor, eu ainda sou ruim, ainda existe pecado em mim, ainda peco contra o Senhor. Quem poderá me livrar da morte eterna? Quem? Não consigo fazer o que é bom, eu mereço o inferno, eu mereço morrer. Amém, irmãos? Diga assim: eu sou pior do que eu penso. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele vem anunciando uma mensagem que começa com uma notícia ruim, mas ele também anuncia na mesma mensagem a notícia boa. Quando ele chega em Jerusalém, em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 3, ele começa a pregar o evangelho do reino. E a mensagem de Jesus começa com a notícia ruim, começa dizendo: arrependei-vos. Deixa eu dizer para vocês, sem arrependimento, está todo mundo morto. A notícia ruim é que Jesus veio pôr o dedo na nossa cara e dizer: vocês são pecadores. Mas a notícia boa está na vírgula seguinte: pois é chegado a vocês o reino dos céus. Diga assim: eu sou pior do que eu penso, mas sou mais amado do que eu poderia imaginar. Eu mereci a morte e o inferno, mas a notícia boa é que quem recebeu a ira de Deus na cruz foi o meu Senhor. Esse sou eu sem Deus, inimigo do Senhor. Eu quero ler alguns textos e eu quero que você vá embora jubilando de alegria, porque a palavra evangelho significa boa notícia. Romanos capítulo 3, versículo 21. Paulo, depois de ter deixado todo mundo da igreja sem reação, ele chega no capítulo 3 e no versículo 21 ao 27 ele diz assim: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória. Se prepara para dar um glória comigo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Próximo versículo. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado os pecados impunes anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em. Próximo versículo. Onde, pois, haja quitância, foi de todo excluído
Porque pela lei das obras, não, pelo contrário, pela lei, eu não fiz nada para merecer ser salvo. Mas por causa da justiça de Deus, que moeu o seu filho no madeiro, eu recebi perdão pelos meus pecados. Quando Cristo estava na cruz, Ele não recebeu no seu corpo a ira do inferno. Não foi o inferno que castigou Jesus na cruz. Foi o próprio Deus que castigou Jesus na cruz. A palavra diz que Deus se agradou em moê-lo. Ele certamente levou sobre si as nossas dores. Ele foi moído pelo nosso pecado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Deus decidiu derramar a sua ira contra o pecado, não sobre você, contra o Filho dele na cruz. Ele levantou as mãos e por um momento gritou: Deus meu, para que hoje eu e você pudéssemos dizer: Pai nosso. Ele recebeu em si a devida punição pelo nosso pecado, de braços abertos na cruz. Ele foi considerado maldito por causa da nossa falha. Ele recebeu em si mesmo a punição, para que por meio da graça, pela fé nele, eu e você hoje pudéssemos ser salvos. Eis a notícia da graça de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Diga assim: temos paz com Deus por causa do sangue de Jesus. Eu era inimigo de Deus. Eu era adversário de Deus. Olha aqui para mim. A ira de Deus estava destinada a ser derramada sobre mim. Quem bebeu o cálice da ira foi o meu Senhor. Quem pode salvar a si mesmo? Ninguém. Quem pode me livrar do corpo do pecado? Aí ele diz na sequência do versículo: graças a Deus, a resposta é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Deus demonstrou o seu amor. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Nós não escolhemos Ele, Ele nos escolheu. A Bíblia continua dizendo: ainda que por um homem justo vale a pena dar a vida, Deus não deu a vida por um homem justo, deu a vida por centenas e milhares de pecadores como eu e você. Ele deu a vida por mim e por você. Essa é a boa notícia do Evangelho, irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 19. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem? Quem é esse homem? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos... Lembra a construção do que a gente falou? Amém? Adão pecou e por causa dele todos nós? Você poderia dizer: isso é injusto. Por que eu recebi a culpa por algo que eu não fiz? Sim ou não? Diga assim comigo: eu não estava no jardim e recebi a culpa. Não é injusto? Uma criança não escolheu nascer na condição de pecado, sim ou não? Isso não é injusto? Sim ou não? Quem não diria que não é? Você nasceu sem escolher ser um pecador, você já é um pecador. Injusto isso, sim ou não? Por causa de Adão, a morte e o pecado entrou no mundo. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de o qual prefigurava aquele que havia. Ei, você está aqui? Você já está sentindo a mudança do texto? Você já está sentindo a boa notícia? Porque não termina aqui, amém? O primeiro Adão pecou, mas ele estava prefigurando. Ele era um molde daquele Adão que ainda estava para... Olha aqui para mim, Gênesis 3,15. Quando Deus vai discorrer sobre as consequências do pecado, Ele olha para a serpente e diz: você vai viver em guerra com o descendente da mulher por todo o tempo, mas o descendente da mulher, que vai nascer da semente da Eva, vai esmagar a sua cabeça. Ele está dizendo que no jardim tinha uma esperança. O homem pecou, mas ele já tinha um plano para resolver tudo, irmão. Fica calmo que não acabou aí. Aí o próximo versículo diz assim: todavia,
Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muitos. Próximo versículo. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para... Diga assim: eu não estava no jardim, mas recebi a culpa, mas eu também não estava na cruz e fui perdoado. Poderia ser injusto, mas a história não termina assim. A história termina com um Deus pregado, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, pregos transpassaram as suas mãos e os seus pés, e ele estava gritando na cruz que ele estava fazendo isso para que hoje ele pudesse te adotar na família dele. Ei, olha aqui para mim, irmãos. A boa notícia do Evangelho é que você é pior do que você pensa, mas você é tão amado que você não faz ideia. Quem poderia salvar a si mesmo? Estávamos perdidos, mas a salvação de Deus chegou para nós, e ela se chama Jesus Cristo. Diga assim: eu era inimigo de Deus, agora eu sou filho. Eu era escravo, agora eu sou livre. Essa é a boa notícia do Evangelho. É o que nós deveríamos anunciar aos quatro cantos. Ei, irmão, olha aqui para mim. Nós somos um monte de mendigo, dizendo para um monte de mendigo que nós encontramos pão, que nós encontramos um Deus que olhou para nós ferido e decidiu nos amar aquém dos nossos erros. Você não está aqui porque você merece estar aqui. Você não participa da ceia porque você merece participar da ceia. Você participa dela por causa dos méritos do que Cristo fez por você. Faz sentido isso aqui, irmãos? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Colossenses capítulo 2, versículo 3. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, diga assim: eu estava morto. Um morto não pode escolher Deus. Ninguém que está aqui escolheu a Deus por vontade própria. Foi Ele que escolheu você. Mortos. Essa é a nossa condição sem Cristo. Mortos. Deus está conversando com Nicodemos. Nicodemos é o mestre da lei. Existia em Jerusalém ninguém tão bom quanto Nicodemos. Praticava os preceitos da lei, cumpria os preceitos da lei, era alguém que ensinava, um rabi, um mestre, e Deus está olhando para ele dizendo: ei, você não pode entrar, você não pode ver o reino do céu se você não nascer. Ainda que você faça muita coisa boa, se você não tiver o Espírito, você não pode ver, você não pode entrar. Nós não podíamos escolher a Deus porque estávamos mortos. Essa é a nossa condição. Nós estávamos na incircuncisão da carne, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Eu quero que você olhe para sua mão de novo, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-a na cruz. Olha o próximo versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na... Feche os seus olhos.